News. São 7h34. Hoje a gente tem convidado aqui no estúdio do T-News Local, que é o novo secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba, o Leverci Silveira Filho. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Roberta, satisfação estar aqui na Rádio T. Bom dia a todos os ouvintes, estou à disposição, muito feliz por estar aqui conversando com vocês. Legal, a segurança alimentar e nutricional é um direito constitucional, que é o direito à alimentação, ou seja, de que todos os brasileiros tenham acesso a comida segura, nutritiva, em quantidade suficiente, de forma constante. A secretaria é, portanto, uma pasta muito voltada à população mais vulnerável de Curitiba. De que forma, Leverci, o poder público municipal atua para combater a fome a partir dessa secretaria? Muito bem, verdade, é uma boa contextualização. Existe todo um mapeamento sobre a questão de vulnerabilidade alimentar, né? Nosso município ele tem uma condição até satisfatória. Nós não temos 20% da população em situação de fome, isso ou de insegurança alimentar, como é dito, né? Isso nos dá uma condição, uma responsabilidade para mantermos, né, esses índices e reduzirmos ainda mais. Esse percentual é estipulado em 20%. Então, nós não atingimos esse 20%, mas sabemos que existem pessoas, e muitas, em situação de vulnerabilidade que precisam de uma atenção do poder público, que precisam da mão do poder público e de toda a sociedade. É uma responsabilidade de todos nós. O que é o conceito de segurança alimentar, para a gente entender de uma forma um pouco mais ampla? É a disponibilidade, o acesso ao alimento saudável, né? Não existem também outras questões que a pessoa tem acesso ao alimento, mas ele não é saudável, não tem os nutrientes necessários para o pleno desenvolvimento da pessoa. Então, a insegurança alimentar é a falta do acesso a alimentos em disponibilidade e em condições, né, nutritivas para o pleno desenvolvimento humano. Então, esta é uma situação de insegurança, tanto pelo acesso quanto pela qualidade. A secretaria tem um banco de alimentos, que eu estava vendo aqui, que conta com a doação, né, da Ceasa Paraná, de sobras, e a Ceasa que centraliza 90% da produção de hortifruti da região metropolitana de Curitiba. Então, são ali sobras de alimentos de produtores locais. E esse banco também recebe outras doações. Como é que são usados esses alimentos? Sim, nós temos diversos programas. Um deles é este que visa chegar a quem mais precisa. E as doações são um mecanismo importante para que possamos mobilizar toda a sociedade. Então, empresários que queiram doar, quebra de alimentos, que a gente diz de estoque, ou que alimentos que estão em fase final de validade, ainda não venceram, logicamente, mas estão atingindo o terceiro ciclo de validade. Próximo, né, do Próxima vencimento. validade, exatamente. Aí esses alimentos são direcionados para instituições parceiras, são mais de 120 instituições que hoje acessam esse banco de alimentos diariamente, né? Esse banco de alimentos acaba suprindo ações comunitárias, ações de diversas instituições do terceiro setor. Tanto Que são associações de cadastradas na moradores, prefeitura sim. e daí é direcionado para elas. Exatamente, se cadastram no programa e podem estar acessando esse volume em nossa central. A gente saiu até uma notícia aqui na agência, né, de que o prefeito Eduardo Pimentel teve uma reunião, o diretor da diretoria da Ceasa, e que disse que a intenção agora é, inclusive, ampliar essa parceria com a Ceasa, ou seja, ainda há algo que possa ser otimizado ali, tanto do ponto de vista do aproveitamento quanto do combate ao desperdício. E aí a gente fala de um ponto muito importante, né, dessa inteligência de evitar o desperdício de alimentos, sabendo que tem gente que precisa do alimento, né? Verdade. Então, são muitos programas que nós podemos fazer. Nós atuamos, Roberta, desde a mobilização do produtor regional, né? A região metropolitana tem um papel muito importante na produção de alimentos para essa metrópole, 4 milhões de habitantes, que é Curitiba e região, somados, né? Até o industriário que produz o alimento e pode fornecer para os nossos armazéns da família, quanto pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação até mesmo de rua. Então, os restaurantes nossos populares, que são 5, vamos inaugurar mais um, serão 6, eles fornecem diariamente cerca de 5.100 refeições, né? É um alimento balanceado, com acompanhamento de nutricionistas e profissionais, dentro das questões sanitárias,
nós oferecemos nesses equipamentos as refeições diariamente, né? Tanto com mesa solidária. Então, são vários mecanismos que a gente pode estar trabalhando, tanto do industriário que produz alimentos para fornecer para os nossos equipamentos, quanto a quem mais precisa. Legal. Esses alimentos, além de serem destinados, né, para essas organizações cadastradas, atendem, como você falou, o restaurante popular e um programa que é bem importante, que é o Mesa Solidária. Esse é um programa que atende, em geral, as pessoas em situação de vulnerabilidade e pessoas em situação de rua. Estava vendo que oferece ali o café da manhã, o almoço e o jantar gratuitos. Como é que Exatamente. funciona esse Mesa Solidário? Sim, a solidariedade das pessoas, das instituições, sempre foi um ponto muito forte. Curitiba tem toda uma particularidade do clima, né? Então, pessoas em situação de rua têm esses fatores adversos aqui, do clima severo, instável de Curitiba. Esse é um ponto que nos levou a criar um programa que tirasse as pessoas de uma situação, digamos assim, assistencialista, que é importante, em locais inadequados, em praças, em ruas, ao relento, colocando essas pessoas num local apropriado, com mesa, com banheiro, com toda a questão de higiene, de limpeza e segurança, para que as pessoas possam fazer sim a sua refeição com dignidade em uma mesa e não na sarjeta. Então esse é um desafio que demonstra a sensibilidade do poder público e a responsabilidade para com essas pessoas. Sabemos de tantas polêmicas, sabemos, nos colocamos no lugar de muitas pessoas que têm o seu comércio e que de repente não gostam de ter o resíduo, uma sobra em frente ao seu comércio. E justamente por isso tivemos muito problema de explosão de população descontrolada de ratos, por exemplo, na cidade, quando não tínhamos esses equipamentos. Por causa dos restos de comida na Sim, às rua. vezes a pessoa escolhia o que ela bem queria, né, se alimentava e de repente fazia o descarte irregular dessas sobras. Então, hoje nós temos a responsabilidade de fazer, inclusive, estamos licitando a compostagem dessas sobras. Então, trazendo a sustentabilidade também para esse processo. Então, são equipamentos, hoje são 4 mesas solidárias, que nós temos o desafio de cumprir uma responsabilidade e um direito humano ao alimento, né, com dignidade. Então, as instituições são a grande parceria. Nós não deixamos de ter a parceria com as instituições do terceiro setor, religiosas. Pelo contrário, é nesse equipamento que nós damos um exemplo e somos referência para o mundo, inclusive, de como trabalhar toda a sociedade em favor dessas pessoas que precisam, com um trabalho sério, coordenado, né, cuidando dessa questão sanitária, especialmente. Agora veja só, né, é sempre um desafio, principalmente numa capital como Curitiba e qualquer outra capital do Brasil, que tem muitas pessoas em situação de rua e a gente registra desde o fim da pandemia, não de forma muito mapeada, porque os números não são tão claros com relação ao volume verdadeiro de pessoas que vivem na rua mesmo, né. Mas, o principal desafio geralmente colocado por quem atende equipes da FAS, né, que atende essas pessoas em situação de rua, é a resistência delas irem para os abrigos e entrarem no sistema, né, como se diz, para ir em busca de um emprego, uma colocação e tal. De que maneira você vê um programa como esse, o Mesa Solidária, com esse ponto, atendendo só a esse ponto, que é a alimentação, também pode ser uma porta de entrada para dialogar com essas pessoas em situação de rua e fazer esse convencimento? Existe uma possibilidade de fazer essa conexão? Perfeito, perfeito. Nós estamos nos aproximando muito e cada vez mais ações de governo estratégicas, elas têm que ser mais transversais. É preciso nós conversarmos com a FAS, com toda a questão de controle, de segurança, de monitoramento. É necessário termos a presença da guarda em alguns casos e abordagens, instituto de identificação. É importante a saúde estar junto, é importante a geração de trabalho e renda estar junto, a promoção humana estar junto. Essa transversalidade é que traz a inovação, porque enquanto tiver pessoas passando fome, uma situação de vulnerabilidade, que precisa do alimento, é a nossa parte, é o nosso quadradinho. Nós vamos fazer, né? Não tem como não atendermos quem precisa e passa fome.
Agora, é claro que ações coordenadas com outras competências vão trazer mais efetividade. As pessoas, muitas delas, não têm condições hoje de escolher o que é bom ou ruim. Perderam esse discernimento, essa condição. E é claro que nós temos o desafio de tornar os nossos serviços mais atrativos enquanto a legislação não nos ajudar, de uma maneira até mesmo compulsória. Eu não posso falar muito a respeito dessa questão, mas a gente sabe que existem indicações para internamento, para tratamento, E que boa parte da né? população em situação de rua tem problema de saúde Sim, mental. e que Não é necessariamente preciso. dependências, muitas vezes dependências, né, de álcool, de drogas, mas às vezes é problemas de saúde mental não relacionados a Esse é um substâncias, né? desafio global, um desafio para toda a grande metrópole, é ter serviços onde a gente possa ser mais atraente do que a rua. Por Isso uma aí. possibilidade de emancipação humana, a possibilidade da dignidade, do acesso a uma prática trabalhista, acesso à geração de renda, acesso ao lazer, acesso à cultura, entre outros, né? Inclusive, as ações religiosas acabam ajudando e muito também nesse quesito. Então, é um desafio, nós temos aí um trabalho integrado cada vez maior para nós fazermos dentro desse contexto a nossa parte. Em função da concentração de pessoas em situação de rua no centro, a Câmara de Curitiba, vamos lembrar, né, chegou a aprovar uma sugestão de remoção da unidade do Mesa Solidária lá da Barão do Cerro Azul, que é a que fica pertinho da Praça Tiradentes. O que não foi feito, a prefeitura não mudou. Como que o secretário vê essa questão? Eu acho que sempre temos que ter o diálogo, temos que ter o contraponto, temos que ter os prós e contras, e por isso que a necessidade, né, Roberto, do trabalho integrado, para que as dores nossas sejam compartilhadas e a tomada de decisão seja conjunta. É uma visão do prefeito, Eduardo, é uma visão de que a gente converse bastante, que a gente possa chegar a consensos, hein? Evitando, na verdade, polêmicas e estando sempre com a boa gestão e com a legalidade dentro, norteando os nossos trabalhos. O Gilson, de Quatro Barras, está participando com a gente e disse que teve o privilégio de trabalhar com você. Está te Opa, que elogiando, disse um bom, que bom. profissional super competente, um ser humano fantástico, Olha está te só que ouvindo bom, e obrigado, participando aqui abraço pelo para o WhatsApp. Gilson. Olha só, antes da gente partir para outros pontos aí da atuação da secretaria, eu fiquei com uma dúvida lendo a respeito do Mesa Solidária e dos restaurantes populares. Eu sei que o restaurante popular tem um preço, é R$ 3 para você fazer a refeição, Isso. mas eu queria entender qual que é a diferença de proposta entre os dois programas. Diferenças. Então, o acesso ao restaurante popular é o preço praticamente subsidiado, né? É um valor acessível, as pessoas chegam, tem um guichezinho, elas compram. Nós estamos vendo como tornar isso um pouco mais digital, menos analógico, tem N possibilidades, mas é um programa que tem, é licitado, né? O parceiro é a Ação Social aqui do Paraná, que tem na figura é, é, dessa instituição a manutenção desses espaços e o fornecimento desse serviço. Então, o município subsidia a parte do programa e a gente fornece, então, essas refeições, mais de 5.000 refeições diárias. Uma mesa solidária é com diversas outras instituições que, em uma escala, a gente faz com que elas ocupem esses espaços, esses 4 espaços destinados ao Mesa Solidária, ao programa, e elas preparem nesse espaço o alimento com orientação da maneira adequada para servir. E o serviço não é só almoço daí. Os serviços são as 3 refeições. Tem o café da manhã, tem o almoço e tem o jantar para as pessoas que mais precisam e que é servido gratuitamente. A secretaria também faz a gestão dos armazéns da família, que são supermercados, mas com uma lógica diferente do varejo, né? O poder público, com os armazéns da família, pode oscilar preços fora dessa lógica do mercado. Como eu vi recentemente, promoção de repelente, em que estava sendo fornecido ali um produto de qualidade por menos de R$ 10, com o objetivo de reforçar ações de combate à dengue num contexto, né, de Curitiba, com um número que a gente fechou de 2024 de quase 18 mil casos e 8 mortes pela doença. Como é que é essa lógica do armazém da família e essa integração entre diferentes secretarias, usando o supermercado popular para poder Sim. favorecer também outras questões? Muito obrigado pela pergunta. Acho que é essencial nós divulgarmos esse equipamento fantástico. É um programa que já tem mais de 35 anos. É um programa um dos mais antigos, é o mais antigo hoje em vigência da nossa prefeitura e que tem crescido muito, e inclusive tido uma abrangência metropolitana. Nós
temos 51 unidades, dessas 51 unidades, 16 estão na região metropolitana, em 14 outros municípios, e é uma prática, como nós não visamos lucro, é uma prática para oferecer o alimento, os produtos de higiene e limpeza para as pessoas que têm a renda até 5 salários mínimos, então é um recorte bom, pessoas que podem se inscrever, se cadastrar com o seu CPF e irem comprar nas nossas unidades que estão regionalizadas. Então, até 5 salários mínimos dá para fazer o cartãozinho e comprar no Seja armazém da família. muita gente, Abrange aí uma parte da classe média, não é tão sim. restrito, né? O que é muito importante, porque nós conseguimos em muitos produtos, em alguns produtos, chegar ao desconto de até 30% do valor médio de mercado. Então isso é muito importante, né? As pessoas têm economia, são boas marcas, é claro que a gente precisa ampliar ainda mais a nossa diversidade de produtos, mas nós não queremos competir com o supermercado. Nós queremos ofertar a possibilidade das pessoas economizarem, principalmente, sobretudo na cesta básica, para que elas possam comprar nos outros mercados outros itens que elas queiram, mas oportunizar que as pessoas tenham acesso ao alimento de qualidade e num preço bem acessível. Então, você que está nos ouvindo, procure no nosso site, segurançaalimentar.curitiba.pr.gov.br. As nossas unidades estão regionalizadas, como falei, são 35 unidades aqui em Curitiba, e você pode ir comprar no armazém. Você vai se surpreender com a diversidade de produtos. O nosso prefeito Eduardo Pimentel nos provocou para entrarmos juntos na campanha de combate à dengue, preocupado que ele está em soluções, e nós divulgamos, então, a venda desse repelente a um preço muito mais acessível do que o valor de mercado, para que as pessoas possam se proteger. Uma ideia dele que a gente colocou em prática. Então, é um equipamento a serviço de toda a sociedade para nós regularmos preço e conseguirmos fazer com que as pessoas possam economizar na compra. São 7h51, hora da gente fazer uma pausa, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta em instantes. News. 7h53, eu estou conversando ao vivo com o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba, o Leverci Silveira Filho, que está aqui no estúdio. A gente já falou sobre vários programas associados a essa secretaria, e tem um programa que deu muito certo desde o início e que é bem interessante, que é o das hortas urbanas. Estava vendo que já são mais de 200. Queria que você explicasse o que são esses espaços. Muito bem. Vazios urbanos, espaços ociosos que muitas vezes davam local a descarte irregular de resíduos, ou que pelo abandono acabam sendo ponto de uso de drogas, enfim. Você sabe, o abandono traz problemas. Então, o trabalho das hortas, ele mobiliza pessoas, são até 10 famílias, no mínimo 10 famílias, que nós acabamos reunindo através de instituições. Novamente, você vê que nós temos muita parceria com a comunidade, com o terceiro setor, associações de moradores. Nós reunimos essas 10 famílias, qualificamos, damos todo o insumo necessário para o arranque, né, colocar esse projeto em pé, às vezes o cercamento, a identificação visual, os insumos para a produção das hortaliças. No geral, são olerícolas, né, são hortaliças que a gente acaba produzindo nesses espaços. Hoje já são 208, isso vai se atualizando, 208 hortas urbanas. Então, por toda Curitiba, nós temos a previsão, na parceria também com a Copel, de utilizar todo o espaço embaixo das redes de transmissão para fazer esse anel alimentar. Porque essas linhas de transmissão, em geral, estão em regiões periféricas, né, dando acesso à energia ao grande centro urbano. Então, esse anel metropolitano e também, não só na região metropolitana, mas principalmente aqui em Curitiba, nós temos a intenção em ampliar cada vez mais essas hortas, fazendo um trabalho forte com a comunidade de segurança alimentar. E as hortas, elas acabam sendo um ponto de convívio, elas acabam sendo uma terapia para quem se utiliza desses espaços, tanto jovens, pessoas de melhor idade.
é muito interessante ver o pessoal se apropriando desses espaços e sendo o protagonista dessa ação, porque são eles que produzem. Você estava falando sobre as antenas, é porque é um terreno que não pode ser usado para nenhum tipo de Sim, edificação. Então ele exatamente, ficaria abandonado, vazio, né? exatamente. O que estava lendo uma entrevista, foi feita pela própria prefeitura, né? Com alguns idosos que participam das hortas urbanas, né? E ali me chamou a atenção que, além da questão da segurança alimentar, lógico, o que é produzido ali efetivamente é colhido e consumido pelas pessoas que estão em uma situação de maior vulnerabilidade. Mas me chamou a atenção de como há um aspecto terapêutico da ocupação para esses idosos, que são pessoas que já não estão mais na ativa, não estão trabalhando, e que colocam ali a mão na terra, fazem alguns cursos para aprender a cultivar, e que ali, às vezes, conseguem sair de quadros até depressivos Com em função certeza, desse contato com a terra. com Isso é certeza. bem presente? Como é que você vê isso? Muito, muito, muito. As pessoas cada vez menos convivem e ali é um ponto de encontro, de conversa e do contato com a natureza, né? Você tem ali um passarinho, a terra, o cheiro, né? As sensações que o contato com a terra, com a natureza nos dá. Isso acaba sendo, sim, terapêutico. A gente já ouviu vários relatos, a gente acompanha isso. E também nós vemos que as pessoas elas se sentem muito felizes, né? Muito felizes, muito mais felizes. E, claro, levam um alimento saudável para casa, né? Acaba sendo um auxílio na nutrição da família. Então é tudo de bom. Um projeto que integra o social com a segurança alimentar, com o contato com a natureza, o cuidado com a cidade. É muito positivo. Legal, a gente tem uma participação chegando do Gêmeos no Escreve, que anos atrás ele escreve assim: eu ouvi uma entrevista com o presidente da FAS de Curitiba e uma fala que até hoje ele ecoa no meu coração. Ou ela, né? Agora eu já não sei se é Gêmeos, é uma mulher ou é um homem. É um nome diferente. Acho que é ela. Diz assim: a fala foi que quando as comunidades cristãs entraram nesse trabalho juntamente com a legislação, houve resultados bem significativos, porque os profissionais do governo têm a prática, mas essa comunidade cristã pode alcançar a alma do outro através do olhar. Então, falando sobre um ponto que você colocou, né, de como é importante ter a parceria muitas vezes com as igrejas, por causa disso, né, é um outro aspecto de lidar, do aconselhamento, a questão do pertencimento, desse chamamento para outras atividades, né. Achei interessante porque o comentário você vê, é uma entrevista que ela ouviu e que disse que ficou guardado para sempre. Com certeza, que bom, né? Nossos programas eles têm essa vocação, esse espaço, onde cabem todos que queiram ser solidários, todos que queiram participar e auxiliar. Vamos encerrando então, porque já são 7h59. Agradeço muito a tua participação. Eu Obrigada. que Bom agradeço, sucesso aí, né, na nova imensamente. gestão. Obrigado, contem conosco, não vai faltar dedicação, entrega e compromisso. A gente coloca depois, junto com a foto no Instagram, com o link lá no YouTube, também esse site que ele citou, segurançaalimentar.curitiba.pr.gov.br, que é onde você encontra as informações, né, sobre como fazer cadastro em todos esses programas citados aí. Esse é o Leverci Silveira Filho, secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba. Eu vou encerrando por aqui a Semana no TNews. Obrigada aos ouvintes pela audiência e companhia. Segunda-feira, às 6:50, tem mais TNews. Bom fim de semana, bom descanso e até lá.